Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, encarnados e desencarnados, para que possamos refletir hoje sobre o tema que foi divulgado pelo SEJA como a ciência da paz. Que num pequeno jogo de palavras, nós podemos, então, trocar a ordem, né? E colocar paz, ciência. Paz, abra um parênteses, ciência, nada mais é do que a ciência da paz. O relógio tilintou, marcando 8 horas, quando Anacleto Silva acordou na manhã clara. Anacleto estirou-se no leito, relaxando os nervos, e porque iniciaria o trabalho às 9, antes de erguer-se, tomou o Evangelho e leu nos apontamentos do apóstolo João, capítulo 14, versículo 27, as sublimes palavras do Mestre. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vô-la dou à maneira do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E então Anacleto faz um monólogo consigo mesmo a seguir. Alegro-me na certeza de que a paz do Senhor envolve o mundo inteiro. Onde eu estiver, receberei o amor do Cristo, que assegura tranquilidade em torno do meu caminho. Desfrutarei assim a paz entre as criaturas. O eterno benfeitor está canalizando todas as mentes para a vitória da paz. Por isso, ainda mesmo que os homens me ofendam, neles procurarei enxergar meus irmãos que o divino poder está transformando para a harmonia geral. Recolherei do céu a bênção da calma e permanecerei nos alicerces do entendimento e da retidão junto da humanidade. Louvo o Senhor pela paz que me envia hoje, esperando que Ele me sustente em sua paz, agora e em todos os dias da minha vida. Após esse monólogo fervoroso, levantou-se feliz, mas, findo o banho rápido, verificou que a fina calça com que lhe cabia comparecer no escritório sofrera longo corte de faca. Subitamente transtornado, chamou pela esposa em voz berrante. Dona Horacina veio, aflita, guardando nos braços uma pequerrucha doente. Viu a peça maltratada e alegou triste: que pena, os meninos estão à solta e eu ocupada com a pneumonia da Sônia. Longe de refletir na grave enfermidade da filhinha de alguns meses, Anacleto vociferou: que pena? É tudo o que tens a me dizer? Ignora porventura que esta roupa me custou os olhos da cara? A senhora, sem revidar, dirigiu-se a velho armário e trouxe-lhe uma roupa semelhante ao que fora dilacerado. Pouco depois, ao café, notando a ausência do leite, Anacleto reclamou irritadiço. Sim, explicou a dona da casa, não pude enfrentar a fila, era preciso resguardar a pequena. Silva engoliu alguns palavrões que lhe assomaram a boca, e quando abriu a porta na expectativa da lotação, eis que o sogro velhinho lhe aparece de chapéu, a destra encarquilhada, rogando humildemente. Anacleto, perdoe-me a intromissão, contudo é tão grande a nossa dificuldade hoje em casa, que venho pedir-lhe 500 cruzeiros por empréstimo. Ora, respondeu o genro, evidenciando cólera injusta. Onde tem o senhor a cabeça? Se eu tivesse 500 cruzeiros no bolso, não sairia agora para encarar a onça da vida. Nisso um carro buzinou a reduzida distância, passando, porém, de largo, sem atender-lhe ao sinal. Malditos, como irei à repartição? Malditos. Outro carro, no entanto, surgiu rápido e Silva acomodou-se, enfim. Mas enquanto o veículo deslizava no asfalto, confrontou a própria conduta com as afirmações que fizera ao despertar e só então reconheceu que ele, tão seguro em exaltar a harmonia do mundo, não suportara sem guerra uma calça rasgada. Tão convicto em prometer a si mesmo o equilíbrio no Senhor, não se conformara ante a refeição incompleta. Tão pronto em proclamar o seu prévio perdão às ofensas humanas, não soubera acolher com gentileza a solicitação de um parente infeliz. E tão solene em asseverar-se nos alicerces do entendimento, não hesitara em descer da linguagem nobre para a que condiz com a gíria que amaldiçoa. Essa pequena história está na obra Cartas e Crônicas de Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos,
e é intitulada Em Torno da Paz. E ela termina com esse parágrafo. Anacleto, então envergonhado por haver caído tão apressadamente daquela reflexão tão serena que havia feito no leito, começou a perceber que entre ele e a humanidade surgia o lar, reclamando-lhe a assistência e carinho, e que jamais receberia a paz do Cristo por fora, sem se dispor a recolhê-la por dentro. Essa pequena história eu a trouxe logo ao iniciar a fala, porque ela se repete aos milhões. Nós podemos confrontar nossa própria conduta com o que fizemos hoje, ontem, durante a semana, e logo encontraremos situações parecidas, em que por pouquíssimas coisas nós perdemos a nossa paz. Só que muitas vezes nós não chegamos a nos envergonhar, assim como Anacleto fez logo que conseguiu um banco, né, no carro que o levaria à repartição. E este é o convite que vamos trazer hoje. Como está o cultivo dessa ciência da paz no nosso cotidiano? Porque Jesus já nos disse nas bem-aventuranças que bem-aventurados serão os brandos e os pacíficos, porque estes herdarão a terra. E a paciência, portanto, que é o primeiro slide que eu trouxe aos senhores, é a ciência da paz. Diz-nos Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz, mensagem 4, que a paciência é a virtude que te auxiliará na conquista dos bens do corpo, da alma e da sociedade. Te ensina a técnica de como se deve aguardar, quando não se pode ter imediatamente o que se deseja. Jamais te irrites, a paciência te auxiliará a tudo vencer. Então, como nós falamos, num jogo de palavras, nós transformamos a paciência na ciência da paz. Então, a gente vai refletir sobre essa virtude. E mais especialmente, sobre o que marca boa parte da nossa vida cotidiana. Porque a nossa vida cotidiana, ela não é marcada por eventos solenes, por momentos de contemplação, como aqui nós estamos nesse momento reunidos para refletir em torno de uma mensagem. A nossa vida, nos momentos mais corriqueiros, 90% da nossa vida não é marcada por esses momentos. É marcada por momentos em que nós somos convidados a exercitar essa ciência da paz, a exercitar a paciência. Porque são os pequenos afazeres, são as demandas do trabalho, os detalhes mais básicos da convivência que acabam tirando a nossa paz e nos desequilibram, não por horas, mas às vezes por dias. E essa vida, como eu disse, né, esse cotidiano é que compõe a nossa rotina maior. Então é preciso que numa proposta de espiritualidade, já que nós já temos esse contato com a doutrina espírita e ela nos convida a todo momento a cultivarmos a nossa espiritualidade, que nós tenhamos mais lucidez dentro dessa proposta. Já que então o cotidiano da nossa vida é composto por momentos que não são solenes, não são de contemplação, não são de uma paz completa, que a gente tenha, né, a vontade, a capacidade, a lucidez para desenvolver essa espiritualidade um pouco mais profunda. Então, essa nossa espiritualidade, ou esse nosso anseio, né, esse nosso querer ser, desenvolver a nossa espiritualidade, ele precisa chegar a esse viver, a essa vida mais constante, a esse cotidiano, aos pequenos momentos da nossa vida. Não só a esses momentos, esses rompantes de contemplação, que às vezes nós estamos nesses momentos, mas logo nós descemos aos vales, né, das sombras, aos vales da inquietação, da ansiedade, da cólera, da irritação. Então, portanto, esse desenvolvimento dessa maturidade espiritual, ela pede de nós uma capacidade de observar, de observação ao nosso redor. E aí eu questiono vocês, quando nós observamos o mundo atual, quando nós estamos na correria do nosso dia a dia, durante as nossas semanas de trabalho, nas nossas cidades, o que nós vemos? Caos, correria, loucura. Os irmãos já chegaram a fazer essa análise? Que muitas vezes nós estamos no piloto automático. Muitas vezes nós nos envolvemos em tantas atividades que, por vezes e muitas vezes, são para atender aos convites
do mundo material, que a nossa rotina, ela vira um caos, uma correria, um piloto automático, como uma companheira da nossa casa espírita citou. Então a gente precisa desenvolver essa capacidade de vigiar, de observar o que nos rodeia e o que está acontecendo ao nosso redor, no nosso planeta. Porque quantas vezes a paz, a nossa paz e de nossos irmãos que vivem conosco, seja no nosso trabalho, na sociedade, em casa, ela não é roubada, digamos assim, afastada de nós, por coisas diminutas, né? Diminutas. Isso porque nós estamos vivendo num mundo que é muito veloz. A velocidade das informações que nos chegam, a velocidade dos convites que nos chegam, estão nos deixando mais explosivos. Poderíamos até dizer mais coléricos, mais nervosos, mais irritados. Então, muitos dos nossos irmãos, e aqui nós podemos dizer que aqueles que estão distantes do desenvolvimento da espiritualidade ainda mais, estão nesse limiar da explosão, da cólera. Então a gente vê nos noticiários o que ocorre no trânsito, né, especialmente nas grandes cidades. Nós vivemos em cidades mais pacatas, menores, mas nós vemos a roldão nos noticiários brigas, desentendimentos, que às vezes são por coisas diminutas. Então, por isso, bastam pequenos contratempos para que a criatura se desestruture e cometa, muitas vezes, atos coléricos, que vão, inclusive, desarmonizar a sua e a vida de seus familiares, comprometendo, muitas vezes, até a atual encarnação. E o materialismo, meus amigos, é o grande vilão que tem nos levado a este limiar de explosões, de cólera, porque façamos uma análise das nossas vidas e percebamos, se não é nestas coisas que nós perdemos a paz. O mundo material nos toma a paz. Por isso que muitos espíritos superiores dizem que é preciso estar no mundo sem ser do mundo. É preciso vigiar para que as coisas materiais não nos roubem a paz. Então, aqui nós trazemos a vocês uma palestra que inspirou a fala desta reflexão que trazemos, que é uma palestra de Arthur Valadares. Está disponível no YouTube. Então, muitas das minhas falas são inspiradas na palestra de Arthur Valadares, que é Paz Ciência. Então, não vamos dizer que é plágio porque pedimos autorização dele, né? Pessoalmente, para que pudéssemos falar a respeito dessa palestra dele, e aqui estamos divulgando também o link do YouTube, para que se os irmãos quiserem escutar na voz de Arthur Valadares, o possam. Então, muitas das coisas que estou trazendo aqui hoje são inspiradas nessa palestra do nosso querido Arthur Valadares. Um palestrante que tem se destacado no meio espírita, e aqueles que não o conhecem, convidamos a ouvir as palestras de Arthur. Então, ele diz que há que se pensar, portanto, já que estamos vivendo nesse mundo tão veloz em que os convites materiais nos roubam a paz, é preciso pensar nessa ciência da paz. Ele diz que evoluir conscientemente no mundo pede de nós uma reflexão sobre a ciência da manutenção da paz. Para que não estejamos tão suscetíveis assim ao que acontece ao nosso redor. Para que coisas tão diminutas não nos estraguem o dia inteiro, não nos comprometam o equilíbrio, não nos façam nos complicar ainda mais em atitudes infelizes, a partir de algo que poderia ter sido sanado se tivesse encontrado em nós mais equilíbrio, ou seja, uma paz mais robustamente estabelecida. Palavras de Arthur Valadares. E aí ele segue dizendo, e o Espiritismo é um convite para que nós reflitamos sobre a ciência da paz. Então é claro que o Espiritismo nos traz elementos profundos para essa reflexão. Primeiro porque, na condição de ciência do infinito, ele alarga o nosso entendimento sobre a vida. Ele explica as relações que existem entre nós e o mundo espiritual. Incorpora em nossa análise, portanto, uma série de elementos que antes da vinda do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, que são os ensinos da doutrina espírita,
antes disso não eram considerados. Então aqui eu abro um parênteses nas reflexões de Arthur Valadares para falar rapidamente sobre o que ensina o Espiritismo, mas vou falar rapidamente mesmo porque esse é um tema para outra palestra, porque traz os princípios básicos da doutrina espírita, o seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, especialmente os princípios básicos. Então, na Revista Espírita, do ano de 1865, há um artigo intitulado O que ensina o Espiritismo, escrito pelo codificador Allan Kardec. Vejam, dá provas patentes da existência e da imortalidade da alma. Pela firme crença que desenvolve e exerce ação poderosa sobre o moral do homem. Importante eu ler o restante. Leva-o ao bem, consola-o nas aflições, dá-lhe força e coragem nas provações da vida. Eu quis ler até o final por conta desse desfecho. E o desvia do pensamento do suicídio. Retifica todas as ideias falsas que se tivessem sobre o futuro da alma, sobre céu, sobre o inferno, sobre as penas e recompensas, destrói pela irresistível lógica dos fatos os dogmas das penas eternas e dos demônios. Numa palavra, nos descortina a vida futura e nos mostra de forma racional, conforme a justiça divina. Dá a conhecer o que se passa no momento da morte. Ele diz, ora, todo mundo morre, então esse conhecimento interessa a todos. Pela lei da pluralidade das existências, abre um novo campo à filosofia. O homem então sabe de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Qual o objetivo maior da sua existência na Terra? Pela teoria dos fluidos perispirituais, dá a conhecer o mecanismo das sensações e das percepções da alma, explica os fenômenos de dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo, dos sonhos, de todo um manancial aqui que poderíamos citar de fenômenos mediúnicos. Provando as relações que existem entre os dois planos da vida, mostra uma das forças ativas na natureza, que é o plano espiritual, uma força ativa da natureza. Um poder inteligente e dá a razão de uma porção de efeitos que antes eram tidos como sobrenaturais. Revelando o fato das obsessões, faz conhecer a causa, até aqui desconhecida, de numerosos fenômenos de loucura, sobre as quais a ciência se havia equivocado em detrimento dos doentes e dá os meios de os curar. Dá-nos a conhecer as verdadeiras condições da prece, o seu mecanismo de ação, dando a conhecer a magnetização espiritual, que era desconhecida, abre ao magnetismo uma nova via. Ele o coloca como elemento poderoso de cura. A moral que adota o Espiritismo é a do Evangelho do Cristo. Eis que nenhuma outra moral existe que seja superior a essa, trazida por Jesus, o Mestre incomparável. Então, quando a gente mostra essa síntese, que obviamente precisa ser estudada, porque são os princípios basilares da doutrina espírita, nós indagamos, tem razão ou não o ilustre codificador da doutrina espírita de denominar o Espiritismo como a ciência do infinito? É realmente um sublime roteiro de luz, para que nós possamos adquirir virtudes. E a virtude que nós trouxemos hoje é a ciência da paz ou a paciência. Será que esse conhecimento todo, ele nos auxilia na marcha desse progresso moral? Será que ele nos auxilia a desenvolver virtudes como a paciência que é a trazida hoje? Será que nos auxilia? Nós perguntamos. Será que conhecer esses princípios básicos, estudá-los, a existência de Deus, a existência e sobrevivência do espírito, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, pluralidade dos mundos habitados, tríplice aspecto, ciência e filosofia, será que todo esse cabedal nos ensina algo? Nos descortina algo? O Espiritismo, diz Arthur Valadares, nos faz entender a importância e o impacto que o pensamento tem em nossa vida. Ele diz, por exemplo, já que tantas outras coisas o Espiritismo nos ensina, Não só as palavras têm o poder de nos impactar, também os pensamentos, também os sentimentos delas, os sentimentos ligados às palavras e aos pensamentos. Então o Espiritismo nos traz uma série de informações extras para a construção e para o entendimento dessa ciência da paz. Por exemplo, também a informação
de que não somente os encarnados nos influenciam. Muito pelo contrário, que os desencarnados nos influenciam ainda mais. A informação de que há uma legião, uma multidão de outros seres, espíritos como nós, apenas sem corpo, que interagem dia a dia conosco, que compõem a nossa rotina, que são uma corte a definir a nossa companhia espiritual. A corte que nos acompanha a cada dia, a depender do nosso estado da alma, do nosso estado íntimo, daquilo que nós escolhemos cultivar, tendo em vista aquilo que escolhemos ler, ouvir, ver. Então o Espiritismo nos ajuda a entender melhor essas leis, as leis divinas e a nossa conexão com elas, que antes não estavam descritas, elas estavam somente impressas na consciência de cada espírito criado por Deus. Ajuda-nos, portanto, a compreender a própria natureza humana. Ajuda-nos, por exemplo, a compreender que nós somos formados por 3 elementos básicos enquanto encarnados. Que existe uma natureza tríplice no ser humano, como diz Kardec, né? Corpo, espírito, perispírito. Sendo o perispírito o elemento de união entre o corpo físico e o espírito. De modo que fica mais claro para nós qual que é o impacto do espírito no corpo, portanto, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, no nosso estado físico. Então, todos nós já percebemos qual é o impacto do nosso estado espiritual no nosso corpo físico. Alguns têm dores nas costas, outros problemas digestivos, outros dores de cabeça. Todos nós já percebemos qual é o impacto do nosso estado íntimo no corpo material. Além de que o Espiritismo resgata para nós o Evangelho do Cristo, explicando. E em se falando da ciência da paz, não há orientação mais clara que seja o Evangelho, né? E aqui nós trouxemos o Evangelho segundo o Espiritismo e o capítulo que fala da paciência. Então todos são convidados a ler depois em casa, uma leitura antes de dormir. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Diz-nos Amélia Rodrigues que a brandura é a auréola da paz, a irmã do equilíbrio, né? Os brandos e os mansos são aqueles que aprendem a construir a terra interior, a terra da própria alma, a terra que ninguém rouba, a terra das conquistas que nos pertencem. Então, o grande desafio que o Espiritismo nos propõe é o vencer-se a si mesmo, não é mesmo? É aquela luta contra nós mesmos, diária, contra o nosso homem velho, contra as nossas invirtudes. Então, a benfeitora destaca nesse capítulo da obra Primícias do Reino, que é o vencer-se a si mesmo, é o superar-se. As conquistas reais são aquelas que nós levaremos conosco. E aqui nós começamos a trazer, então, trechos da obra que Arthur Valadares traz em sua palestra, e ele utiliza-se, então, da obra Deus Conosco, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, em 9 de agosto de 1954, foi psicografada uma mensagem intitulada Paciência. É o capítulo 387 desse livro. É intitulado A Paciência. E o benfeitor Emmanuel, né, ele começa dizendo o seguinte: paciência é perseverança no bem através de todas as vicissitudes e de todas as circunstâncias. Então aqui Emmanuel recorre a uma palavrinha que Kardec utiliza muito também. Vocês conseguiram identificar qual é a palavra? Vicissitudes. O que são as vicissitudes? As vicissitudes são essas oscilações naturais que nós temos durante a nossa vida na matéria. Não é por acaso que no Evangelho, no contexto do Evangelho, né, a jornada do ser, a encarnação, era simbolizada por momentos, aqueles momentos em que Jesus estava com os discípulos no barco, no mar da Galileia, porque o mar era assim constituído, ele tinha ondas pequenas, ondas grandes, ondas pouco perigosas, ondas grandes, tempestades, né, gerando ondas maiores. Não é assim a nossa vida?
Pensemos no recorte de um dia. Quantas vicissitudes nós temos em um dia? Tem aqueles dias que tem as pequenas ondas, as marolas. Tem dias de tempestade, grandes ondas. O dia em que a gente recebe a notícia da partida de um ente querido. O dia em que você recebe um não, uma desilusão amorosa, uma traição. O dia em que você recebe o diagnóstico de uma doença grave. Esses são os dias de tempestade. Então essas são as vicissitudes da vida, das menores às maiores. Então no Evangelho nós temos essa alusão aos discípulos no barco, né? Enfrentando às vezes pequenas ondas, às vezes ondas grandes, perigosas. E a gente vai encontrar lá no Evangelho de Marcos, que vamos citar mais à frente, aquele episódio em que eles clamam por Jesus, né? Porque as ondas estavam muito altas, eles estavam com medo. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui que é a paciência? Paciência, conforme essa frase de Emmanuel, é a capacidade de manter-se num propósito. Apesar de ondas pequenas, grandes, você se mantém no rumo. Você mantém o leme do barco. Você mantém o foco. Que para o espírito que já despertou um pouco para a espiritualidade, que é o convite que a doutrina espírita nos faz, é o bem, a harmonia, a paz íntima, sejam quais forem as intempéries que o dia me trouxer. Seja a fila demorada, seja o carro que não liga de manhã rapidinho, seja o pequeno atraso que você teve por uma circunstância em casa, seja a palavra infeliz daquele que divide a residência contigo, seja a incompreensão de um colega de trabalho, seja a perda de um ente querido, seja o aparecimento de uma doença grave. Manter-se sereno, manter-se paciente. Olha como que é diferente essa visão de paciência que Emmanuel nos traz, porque muitas vezes nós nos referimos a essa palavra paciência somente para coisas grandes, né? Coisas grandes, é aquele colega que você não tem paciência alguma, que você perde a paciência. Normalmente a gente se refere a isso. E aqui Emmanuel diz que são todas as vicissitudes e todas as circunstâncias. Porque se a gente vai no Evangelho, a palavra que geralmente é traduzida por paciência no Novo Testamento é a palavra grega upomone. Só que ela tem 3 significados conforme o slide que os senhores estão visualizando. Perseverança, paciência ou resistência. Então, paciência é muito mais que simplesmente aguentar uma situação ruim. É manter-se no foco. É manter-se num propósito. Você recebeu um choque de uma palavra ferina, né? Aquela palavra dura. Você recebe um contratempo, mas aquilo não te desestrutura. Aquilo não irrompe a sua fortaleza íntima. Não põe por terra aquele edifício que você já construiu com a paz resistente. Então, notemos que já na primeira frase do capítulo A Paciência, desse livro que nós estamos usando, Deus Conosco, já há uma definição muito ampla do que é essa ciência da paz, que é a paciência. E aí Emmanuel prossegue dizendo, sem ela o aprendizado da existência se resume a recapitulações infinitas nos séculos incessantes. O que ele está querendo dizer aqui? Sem a paciência o aprendizado da existência se resume a recapitulações infinitas. O que é recapitular? Voltar ao mesmo ponto, não é mesmo? É um retrabalho, né? Uma volta. É você voltar a fazer a mesma experiência. É um loop, né? É como aquele brinquedo dos parques de diversões que você fica em loop. Você fica no mesmo ponto, indo e voltando, indo e voltando. Que é o contrário do que Leon Denis nos explica na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele explica que a nossa evolução ela é como uma espiral sem fim. Então nós não estamos destinados a viver num loop, nós estamos destinados a subir em direção à luz divina total, que é o próprio Deus. À medida que nós vamos nos instruindo e educando nossos sentimentos, nós vamos subindo nessa espiral até atingir a luz divina total, que nas obras de Joana de Ângeles é intitulada como a verdade que é a luz divina total. Então, toda vez
que surge a ocasião, a pessoa que vive nesse ciclo de recapitulações infinitas, toda vez que surge a ocasião para ele construir um pouco mais de paz, um pouquinho mais de autodomínio, de serenidade, de mansidão, surgiu o primeiro contratempo, o que acontece? O loop, né? Ele perde a paz e volta ao ponto de início. Então, o ser assim abre a oportunidade de desenvolver um pouquinho mais essa virtude, porque faltou-lhe a paciência. Então, pensando no âmbito familiar, que é talvez o âmbito em que nós possamos dizer que a maior escola de paciência é o lar, né? Porque ali estão espíritos afins ou não, né? Muitas vezes espíritos que têm se desafiado há milênios, né? Há séculos, que há brigas intensas, inimizades. E quantas criaturas estão há 3, 5, 10 reencarnações naquele mesmo contexto familiar, mais ou menos com os mesmos espíritos, num verdadeiro loop, porque faltou um pouco de paciência para avançar naquela espiral sem fim a que Leon Denis se refere. Então, faltando paciência, nós vamos viver num círculo de recapitulações infinitas. E não é isso o que Jesus espera de nós. Então, isso acontece porque nos falta paciência, né? Que é essa capacidade de perseverar no objetivo, fazer-se melhor, apesar da postura do outro, apesar de ele, entre aspas, querer lhe tirar a paz, você não perde a paz, você se mantém no foco, mantém-se sereno, mantém no seu objetivo. Porque na ausência da paciência, aquilo que é do outro toma posse de nós. A irritação do outro toma posse de nós, a dúvida do outro toma posse de nós, o estresse do outro toma posse de nós. E nos leva a agir não conforme aquilo que maduramente ou racionalmente você teria escolhido, mas conforme os impulsos, os instintos, aquilo que é mais rasteiro, né? Conforme os nossos vícios e as nossas paixões. Então, sem a paciência, nós vamos ficar nessa recapitulação infinita por séculos. E por isso que Jesus diz no Evangelho de Lucas, essa passagem é muito bonita. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E adivinha qual que é a palavra grega que está lá no Evangelho? Upomone. Por isso, em algumas traduções, a gente vai encontrar: pela vossa paciência ganhareis as vossas almas. Aqui está, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Em algumas traduções, é na vossa paciência que ganhareis a vossa alma. Porque conforme vimos nos slides, no slide anterior, o pomone significa perseverança, paciência ou resistência. Então, olha o que Jesus diz, né? Olha o que Jesus diz nessa passagem de Lucas. O título mais precioso por nós a ser almejado não é a posse de nós mesmos, é o governar-se. É a gente conseguir se governar, se dominar. Dominar nossos instintos, nossas paixões, nossos maus pensamentos. Conseguir manter o barco no leme. Não é esse o desejo de todos nós? Para que a gente consiga conquistar a verdadeira felicidade? É isso que Jesus está dizendo. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. O que ele quer dizer? A alma é o terreno que ninguém te arrebata. É o reino divino construído intimamente, que ninguém arrebata. Como a conquistaremos, né? Como conquistaremos essa terra íntima? Diz Jesus que é pela nossa paciência. E prossegue Emmanuel. Sem ela quem? Sem a paciência. Sofreremos o tacão da impulsividade agressiva, contrariando as leis que nos regem, as leis divinas, e operando por isso contra nós mesmos, de vez que levantamos assim invariavelmente o círculo de fogo, em que se nos atormenta o espírito fatigado. É o que a gente já explicou antes. A ausência de paciência nos leva a que a gente se entregue aos impulsos, a atitudes precipitadas, a cólera, a violência, a agressividade, a falar o que não devíamos, ao desespero, muitas vezes, à revolta. E o que acontece então nesses casos? Agimos contra a lei divina. E agir contra a lei gera o quê? Gera incômodo consciencial. Então a gente fica incomodado. Porque toda vez que a gente transgride uma lei divina, a consciência nos cobra. Por isso que ele fala desse círculo de fogo, né?
em que se nos atormenta o espírito fatigado, porque o próprio espírito se atormenta. Já paramos para pensar o quanto nos custa, em termos de sofrimento, a falta de paciência? Então tem gente que diz, eu não tenho paciência nenhuma. Será que alguns de nós já falamos essa palavra, essa frase, perdão? Não tenho paciência nenhuma, minha paciência se esgotou. Arthur Valladares diz assim, que a pessoa que fala assim, ela já está denotando na fala o quanto que ela está sofrendo, o quanto que ela está incomodada. Porque surge a situação ou surge uma pessoa, ela diz, eu não tenho paciência. E nesses breves instantes, ela já perdeu a paz. Ela se atirou naquele círculo de fogo a que o slide anterior se refere. Então, sabe que tem no Evangelho um capítulo chamado Tormentos Voluntários? E lá Allan Kardec explica qual é a consequência dos nossos vícios, né? Ou melhor, qual que é a punição quando nós nos entregamos aos vícios? Os próprios vícios. Então, quando nos falta paciência, qual é o vício a que nós nos entregamos? A falta de paciência, que é a raiva, a cólera, a todas as consequências da falta de paciência. Então, vejamos quanto a pessoa que se diz impaciente sofre. A sua vida interior é um caos, é um tumulto. É sempre um azedume, é o círculo de fogo. Aqui também é muito interessante isso que Emmanuel traz. Não ouvides que é preciso paciência na dor? Então, a gente já entende um pouco, né? Na dor, já entendemos, perante aquilo que já falamos até agora, que é preciso paciência. E na alegria. Como assim paciência na alegria? Geralmente a gente pensa em paciência quando tem alguma coisa que nos incomoda, né? A convivência difícil, a fila, o trânsito, uma notícia ruim, enfim, companheiro de trabalho, chefe. Mas aqui ele fala da alegria, que é preciso ter paciência na alegria. Como assim? Quantos espíritos, depois de passar por períodos muito atordoados, muito difíceis, se perdem, se comprometem em momentos de calmaria? Quantos? Porque a dor, de certo modo, ela mantém o espírito mais focado, não é assim? A dor mantém o espírito focado. Faz sentido isso? Na dor, aquilo que é supérfluo não é tão importante. Quando a gente está passando por momentos de dor, você enxerga, você foca mais naquilo que é o essencial. As coisas de verdadeiro valor ficam mais destacadas quando você está num processo de dor, seja ele qual for. Agora, quando o momento é de calma, quando aquele momento é alegria, calma, quando é fácil, quando é prazeroso, é normalmente aí que nós nos perdemos. Nós colocamos os pés pelas mãos. Porque a alegria sem moderação, sem a reflexão, também desequilibra. Porque pode desequilibrar porque pode levar os excessos, pode nos afastar daquilo que nós podemos chamar de deveres morais. Então, às vezes, no momento de calma, de tranquilidade, a juventude, né? A juventude do corpo físico, a criatura nem em Deus pensa, nem em oração faz. Não está preocupada com nada além do que seja o que é supérfluo, externo, material. Na dor, ela recorre ao mais alto, mas às vezes no momento da tranquilidade ela põe Jesus em segundo, terceiro, quarto, até esquece de Deus. Como Jesus, né? E aqui Arthur Valladares diz assim, os discípulos entram a navegar lá com Jesus no barco, céu claro, tudo tranquilo. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. O que acontece? Daqui a pouco Jesus está dormindo. Todo mundo conhece essa passagem que Jesus dorme durante a tempestade, não é mesmo? Aquilo ali é, digamos assim, pedagógico, né? Jesus é muito pedagógico. É a posição que o Cristo adquire na nossa vida quando está tudo calmo. Não é? Está tudo calmo, a gente esquece. Esquece de Deus, de Jesus, esquece até de fazer nossas orações. Está tudo tão calmo. É a posição que Jesus assume, que Cristo adquire na nossa vida. Quando o céu está claro, ele fica lá no último lugar do barco. Fica lá adormecido. Aí o que acontece? Tempestade. Vem uma tempestade. Qual que é o primeiro movimento dos discípulos durante a tempestade, lá no Evangelho de Marcos?
correm, vão chamar Jesus. Estão com medo, né? Jesus, você não vai fazer nada? A gente vai morrer aqui no mar. Nós vamos morrer, olha o tamanho das ondas. E Jesus acorda tranquilamente e acalma a tempestade. Então isso tudo, né, é simbólico. É simbólico. Eles correm para acordar Jesus durante a tempestade. Por isso que o irmão Emmanuel tem uma frase que ele fala assim, no capítulo Fonte Viva, está ali no slide: é preferível chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre os narcóticos da queda. Porque muitas vezes, na alegria, nos momentos de calma, é que o espírito perde-se, esquece das leis divinas, esquece de Jesus, mantém-o em segundo plano. Tem muita gente sorrindo no mundo que está em franca queda espiritual e tem muita gente chorando no mundo que está em franca ascensão espiritual. Porque mais vale chorar e se manter firme num propósito sobre os aguilhões da resistência, da paciência, do que sorrir, iludido, fascinado com os prazeres do mundo material, com as loucuras do mundo material, que causam euforia, e as pessoas tomam essa euforia como uma alegria real, mas que nada mais é do que uma alegria externa, passageira, efêmera. Então, por isso, né, Emmanuel diz, na alegria, paciência. E ele segue: na provação, ela é a serenidade, assegurando-nos a certeza de que o amanhã será luminoso recomeço. Nas horas de calmaria é a temperança, sussurrando-nos, falando-nos baixinho, cuidado, na hora da alegria, né? Sussurrando-nos. A necessidade de equilíbrio, para que nós não firamos as leis divinas, a nossa consciência. Em razão disso, arma-te com ela, se te propões vencer na batalha de cada dia. Então, em se tratando de batalha de cada dia, da rotina diária, da vida costumeira, aquela que não é contemplativa, né? Aquela que é o suor, aquela que são as nossas pequenas lutas, e grandes, às vezes, do dia a dia. Para vencer essa batalha é preciso que nós nos armemos de paciência. Ser paciente constrói paz interior. E como fazemos isso? Como construir a paciência? Então, o autoconhecimento, o preencher-se de luz, o internalizar o material de construção dessa fortaleza, aperfeiçoar os sentimentos. Aqui nós vamos encontrar na doutrina espírita um cabedal de tantas obras que nós às vezes até desconhecemos. Essa obra Deus Conosco, por exemplo, de Emmanuel, eu desconhecia. Foi na citação de Arthur Valadares que eu fui procurar, fui perguntar, inclusive pedi para que Arthur Valadares me dissesse, me instruísse sobre a obra. Então nós temos numerosos recursos na doutrina espírita, muitas obras. Só de Chico Xavier são mais de 400. Psicografadas por Divaldo Pereira Franco, mais de 250. Fora todos os outros autores espirituais que nós temos a nosso alcance para construir, para termos elementos para essa construção da paciência. E Emmanuel, então, nos traz alguns exemplos para finalizando o capítulo, né? Perante a ofensa, usa a paciência em forma de silêncio e perdão, favorecendo no adversário mais justa visão da vida. Ante a aflição, utiliza-lhe a influência para que os dissabores te não arrojem os sentimentos aos despenhadeiros da revolta. À frente da tempestade de qualquer procedência, refugia-te em seu templo de bondade tranquila e espera sempre. E aí ele continua: amaldiçoar a treva ao invés de acender uma luz é insânia da inteligência. É o que muitas vezes nós fazemos na ausência da paciência. Nós partimos para tentar afastar a sombra com sombra. Exigir frutos da erva tenra é loucura que se não compadece com o entendimento superior. Quando nos falta paciência, a gente não consegue compreender que você não pede o fruto pronto do rebento que acaba de nascer. Você pede um fruto pronto de uma árvore que acabou de plantar, por acaso? Atirar petróleo à fogueira é ameaçar-se com as chamas do incêndio. Quando nos entregamos à cólera, à irritação, à revolta, o nosso corpo é o primeiro a sofrer. E por segundo, e depois a nossa mente, nosso espírito. Paciência é também amor, que trabalha e desculpa infatigavelmente. Só o amor sabe esperar sempre.
E aí a gente traz o exemplo maior de amor, né? Jesus, o Mestre, que espera pacientemente por nós. Aprendamos, pois, a suportar e esperar, servindo sempre, oferecendo ao mundo e à vida, aos amigos e aos adversários, o melhor de nós mesmos, e a paciência irá se irradiar de nosso coração como sendo divina mensagem do céu à terra, construindo em torno de nós os sagrados alicerces sobre os quais erigirá Jesus para o mundo, a glorificação do reino de Deus. Jesus e paciência. Agora sim, para finalizar a nossa reflexão, nós trazemos outra obra de Chico Xavier que eu desconhecia, intitulada Abrigo. E tem um capítulo lá chamado Jesus e Paciência, porque nós acabamos de dizer no slide anterior, né, que a paciência é amor, que trabalha e desculpa infatigavelmente. Qual é o nosso maior exemplo de amor e que nos perdoa nos infinitos dos séculos e espera por nós? Jesus e paciência. Recordemos a paciência do Cristo para exercer em nosso caminho a verdadeira serenidade. Retornando depois do túmulo aos companheiros assustados, não perdeu tempo com qualquer observação aflitiva desnecessária. Não rememora os sucessos tristes que lhe precederam a flagelação no madeiro afrontoso. Não se reporta a leviandade do discípulo invigilante que o entregara à prisão, osculando-lhe a face. Não comenta as vacilações de Pedro na extrema hora. Não solicita os nomes de quantos acordaram em Judas a aflição da cobiça e a fome de poder. Não faz qualquer alusão aos beneficiados sem memória que lhe desconheceram o apostolado ante a morte da cruz. Não recorda os impropérios que lhe foram atirados no rosto. Não se refere aos caluniadores que escarneceram do seu sacrifício. Não reclama reconsiderações de justiça. Não busca identificar quem lhe impuser às mãos uma cana, à guisa de cetro. Não se lembra da turba que lhe ofertara vinagre à boca sedenta e pancadas à fronte que os espinhos dilaceravam. Ressurgindo da sombra, afirma apenas valoroso e sem mágoa: eis que estarei convosco até o fim dos séculos. E prosseguiu trabalhando. Esse foi o gesto do Cristo de Deus, que transitou na terra, sem dívidas e sem máculas. Relembremos assim nosso próprio dever à frente das pedradas que nos firam a rota, a fim de que a paciência nos ensine a esperar a passagem das horas, porquanto cada dia nos traz, a cada um, diferentes lições. Muito obrigada pela atenção, devolvo a palavra à casa.